Olá, tá começando agora mais um Questão de Opinião, podcast do grupo Opinião CE. A gente discute aqui sempre temas relacionados à economia, à política e outras questões que interessam ao Ceará, né? Hoje eu estou aqui recebendo o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Caucaia, professor McDowell Trigueiro. Tudo bem, professor? Tudo bem, Delano. Professor, eu queria fazer primeiro uma pequena apresentação aqui para o nosso público, né? O senhor é advogado, economista, mestre PhD, professor de Direito Digital da UFC e professor visitante da FIU nos Estados Unidos. Foi professor pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com foco na área de conectividade de cidades e data centers. Acho que esse é o ponto importante que a gente está aqui, que vai ter a ver com a nossa conversa. Tudo bem, professor? Tudo bem, estou à disposição para responder as perguntas para o telespectador do Opinião, né? E parabéns pelo programa. Maravilha, professor. Eu queria começar com essa novidade, né, que tem se falado agora nos últimos dias, todo mundo tem comentado muito, que é esse data center que deve ser instalado lá em Caucaia. Eu queria que você comentasse isso. Pois é, Delano, há uma grande expectativa da cidade de Caucaia, né? O prefeito Naumi nos incumbiu dessa missão, é uma missão importante de viabilizar perante a nossa secretaria e outras lá em Caucaia. Nós trabalhamos de forma harmônica, então há uma cooperação mútua entre várias secretarias para não só receber o data center, como também receber as empresas que queiram aportar ali, sejam empresas industriais, sejam empresas de tecnologia, né? Você tem ali Caucaia, ela tem também parte dela dentro do Porto do Pecém. É bom que o telespectador entenda que o Porto do Pecém ele tem uma espécie de zona franca, que o nome é ZPE. Tá? Essa ZPE você tem 1.800 hectares dentro de Caucaia, 1.100 em São Gonçalo. O Porto ocasionalmente está sediado em São Gonçalo, mas a maior parte do porto, para quem não sabe, das empresas está em Caucaia. Então há uma expectativa sobre o data center especificamente, que foi o que você me perguntou, de que o data center venha, né, que ele gere muito emprego na construção, são equivalente a 12 quadras, né? E são informações não do secretário, mas informações públicas da empresa Casa dos Ventos, né, junto possivelmente com o TikTok, e informações também que são públicas porque elas já estão nos veículos e são do próprio projeto que foi pedido a licença dentro da prefeitura. Então há sim uma grande expectativa de Caucaia, por parte da população também, de receber esse grande equipamento e o maior investimento, acho que da história do Nordeste, né? Falam-se em 55 bilhões de reais, próximo a 10 bilhões de dólares. Então é uma soma muito importante e Caucaia está de braço aberto para receber mais esse empreendimento. Professor, eu estava conversando aqui agora antes da gente começar com o senhor sobre um ponto que assim, as pessoas têm falado muito da história dos data centers, né? Tem uma notícia muito recorrente aqui no estado do Ceará, porque tem inclusive interesse de outras empresas e tudo. A Praia do Futuro aqui em Fortaleza deve receber também algumas instalações. Eu creio que o senhor, já que o senhor inclusive é um estudioso desse tipo de tecnologia, né? Assim, o que são os data centers, né? E por que é tão grande, por que são empreendimentos tão grandes, por que são empreendimentos tão caros e qual a importância e por que é importante a gente receber esse tipo de projeto aqui no estado? Joia. Uma excelente pergunta. O data center hoje está ligado com o mundo tecnológico. O mundo hoje é digital, né? Se você tem um mundo digital, você tem um mundo onde tem processadores. O data center, sendo bem direto, ele é um grande processador e armazenador de dados, né? Um big armazenador e processador de dados. Para quê? Para que se precisa processar dados? Para os apps, para as redes sociais. O TikTok é uma rede social e existem outras, né? E quase todas as tecnologias elas vão precisar processar dados. Desde um robô. O robô ele tem um processamento interno, mas ele precisa eventualmente, quando caminhar, processar dados de forma mais, digamos assim, holística, mais dinâmica. Também eu posso te falar dos carros autônomos, né? Os carros autônomos também precisam processar dados, mas especificamente o data center ele processa dados para apps, para bancos, para os diversos apps e as diversas tecnologias que o mundo hoje experimenta. Então é um grande processador e armazenador de dados, né?
E aí você está falando dessa. Aí eu queria lhe perguntar assim, exatamente isso. Por que é importante você ter esse tipo de empreendimento aqui, né? O que é que ele traz realmente para a gente? Delano, qualquer empreendimento para uma cidade é importante que gere emprego. Ele oxigena a economia, né? E no caso específico do data center, ele não só oxigena a economia, gera renda por meio não só do emprego, mas também de impostos. Tá? E ele gera no entorno dele algumas outras empresas satélites que vão estar ali por conta do data center. Eu estou falando de um empreendimento de 50 bilhões de reais. Um empreendimento que vai processar dados do mundo todo. E aí eu tenho que voltar um pouco atrás para explicar que o Ceará hoje tem uma vantagem comparativa, Caucaia mais ainda, em relação a outros estados. Por quê? Porque nós recebemos aqui, salvo engano, 14 ou 16 cabos submarinos que ligam o Ceará, lá na Praia do Futuro, ligam a Europa, aos Estados Unidos e à África. E essa ligação por meio de cabo submarino, aqui para o telespectador entender, nós vamos fornecer um dado processado com um app. Vou dar um exemplo didático aqui, um banco. Você deposita um dinheiro no banco, hoje tudo é digital, no app você faz o depósito, você faz a transferência, você armazena o seu saldo. Isso precisa de um processador. Como é que funcionava isso antigamente? As empresas elas tinham o seu banco de dados, o nome disso era banco de dados. Aqui no Ceará tinha um antigo Serpro, tinha um grande banco de dados, só que era um banco de dados estáticos. Hoje os bancos de dados são dinâmicos, são rápidos, e além disso você tem a inteligência artificial, o que mudou tudo. Você tem, vou dar o exemplo de uma inteligência artificial, fora as outras que estão vendo, é uma inteligência artificial generativa. O que é uma inteligência artificial generativa? ChatGPT, DeepSeek e outras são inteligências artificiais generativas que processam numa velocidade muito rápida dados, onde você, Delano, faz uma pergunta. O que é um data center? O ChatGPT, em 2 segundos, ele te responde o que é um data center. Mas para ele te responder, ele precisou pesquisar, ir em vários locais, acessar vários locais, processar e te responder. Isso é um processamento de dados. E o mundo todo hoje usa os processamentos de dados em suas diversas áreas. Então, a importância disso é que o Ceará vai ser luz em processar dados para o mundo. E dados que serão processados numa rapidez inimaginável, que vão entrar, vamos supor que esse dado seja processado no porto do PECEM, lá no data center. Aquilo vai para um cabo que vai ligar ao cabo submarino que está cá, que está na Praia do Futuro, né? Você até tinha falado que há outras empresas, e há, salvo engano, 3 ou 4 data centers na Praia do Futuro, Angola Cables e outro, que processam dados e já estão mais próximos ali, eles já fazem a ligação direto por fibra ótica, aquele cabo já vende o produto, exporta o dado processado, acho que o telespectador está entendendo. No momento que um data center processa um dado, ele tem um produto. Aquele produto é vendido aonde? Nos Estados Unidos, na Europa ou na África, onde os cabos estão ligando. E aquele produto é entregue como? Ao invés de uma entrega por caminhão, ela entrega por meio de um cabo, por meio de uma fibra ótica. No caso do PECEM especificamente, vai ser necessário uma fibra ótica. Isso já está sendo providenciado da Praia do Futuro até o PECEM. Inclusive, a Angola Cables, em 2018, fez isso, mas para os dados dela. No caso do novo data center que vai vir, ele processa esse dado, nesse exemplo didático que eu tentei dar aqui para vocês, esse dado vai numa fibra ótica, numa velocidade da luz, entra no cabo submarino e é entregue o produto ao tomador do produto na Europa, nos Estados Unidos, seja um banco, seja uma fintech, seja um app qualquer, seja uma rede social. Então, essa é a dinâmica, isso é o que o data center faz. E eu devolvo para você a pergunta dizendo, será que o mundo vai precisar de tecnologia? Na verdade, Delano, nós estamos vivenciando uma revolução tecnológica. Como eu disse em outras entrevistas, a história ela precisa se distanciar do tempo para dar um nome a essa revolução, como houve a Revolução Industrial e outras. O nome que vai ser dado ao momento que nós estamos vivenciando, eu não sei se vai ser revolução informacional, tecnológica, mas nós estamos dentro de uma bolha de uma revolução
que nós precisamos se distanciar para dar um nome a isso. E dentro dessa bolha, eu tenho aqui um tripé muito claro, que é data center e energia. Porque para processar esses dados, Delano, eu preciso de energia, e não é pouca energia. Um exemplo interessante, quando você vai fazer uma prova, eu costumo dar esse exemplo, e você está pensando ali, você está escrevendo, você está ali, é como se sua cabeça esquentasse, porque o teu cérebro está processando dados. E em algum momento eu preciso resfriar isso. Então eu preciso também de água para o data center. Em suma, o mundo todo vai precisar processar dados. O de Calcaia é o que teria o projeto que da água seria de poços profundos, não é isso? É um circuito fechado, você estava comentando. O impacto ambiental da água, no caso do data center da Casa dos Ventos, é mínimo, né, se comparado a outras formas de se resfriar. Primeiro, porque ele trabalha com circuito fechado. Segundo, porque será por poços profundos, é um impacto, se você comparar ao uso de água em casas, é mínimo. Então, o impacto ambiental desse data center realmente não é importante. Tá? E principalmente em relação ao benefício que ele vai trazer, né, de geração eu achei curioso você comentar de renda. Isso, que a gente tem uma percepção na internet, ela é muito descorporificada, né? Parece que está tudo acontecendo no seu celular e, na verdade, existe a internet física, digamos assim, tem os cabos, tem os data centers, tudo isso. Existe alguma coisa que não é o ChatGPT, ele não está funcionando no seu celular, né? Ele está funcionando em outro canto e aquilo é entregue para o seu celular. Você estava falando, professor, do impacto também. Aí vamos falar que eu queria que a gente falasse um pouco também dos impactos econômicos, né? Primeiro, acho que o primeiro impacto é um projeto desse fechando e ele realmente indo ali para o município é a questão dos empregos que vão ser gerados na construção, não é isso? Vamos lá. Esse impacto é importante que se diga isso, mas eu acho que o telespectador aqui ele tem que entender outros impactos. Fala assim de 10 a 15 mil empregos, um data center se constrói em 2 ou 2 anos e meio, em fases, não é 15 mil pessoas fazendo data center. Como um exemplo didático, como alguém vai construir um prédio, você tem ali a parte das bases e tal, e ali, vamos supor que nesse prédio se utilize 1.500 pessoas. Então, 300 vão estar naquele primeiro momento, onde vai ser as fundações, mais 300 para levantar, mais 300 para acabamento, somando dá 1.500. No exemplo didático, o data center é isso. 15 mil pessoas em fases, e aí eu estou falando de 12 campos de futebol de data centers. Na verdade, Delano, nós não estamos falando de um data center, falando de um mega data center, talvez o maior da América Latina. Então, eu estou falando de uma construção que vai gerar muito emprego no seu impacto, no seu momento inicial. No momento de funcionamento, se fala de 400 a 500 empregos diretos, e aí eu já estou falando de outro tipo de emprego, daquele emprego mais técnico, do engenheiro, enfim, são empregos bem mais específicos. Mas aí tem um outro ponto, talvez até mais importante. O data center em si, ele é um imã para trazer outras empresas, e essas empresas, sim, vão oxigenar a economia, no caso do nosso município de Calcaia, né? E vão exigir mão de obra mais especializada em diversas áreas, né? Diversas outras empresas virão a reboque do data center. Empresas de tecnologia, e, enfim, hoje Calcaia é uma cidade muito próspera de atração de investimentos, exatamente pela questão do porto e pela questão do governo do prefeito Naumi. O Naumi tem procurado facilitar ao máximo a vinda de empresários que queiram se instalar em Calcaia, né? Seja com benefícios fiscais e outras formas. Então, assim, fica aqui até um convite para o empresário que queira vir para Calcaia, que procure a prefeitura e veja todas as formas que nós temos de recebê-los bem, porque Calcaia está de braço aberto para quem quer realmente trabalhar de forma séria e gerar emprego na cidade. Eu queria que você falasse dessas empresas, você comentou a história das empresas que atraem. Que tipo de empresa, assim, e por que elas é importante para elas, é interessante para elas estarem perto de um data center? Desde manutenção do próprio data center até empresas intermediárias na venda de dados. Vamos lá, um data center, ele processa dados e ele também armazena dados. Quando eu armazeno dado, eu estou falando de uma cloud, de uma nuvem. Tá? E tem empresas que vendem espaços exatamente. Vamos aqui tentar voltar um pouco no tempo. Antigamente,
toda empresa tinha um setor de processamento de dados, que era o setor de informática da empresa. Hoje isso não existe mais. Hoje esse processamento é numa nuvem e em pequenos data centers, e tu imagina a quantidade de intermediários que atuam dentro de toda essa cadeia que é um data center, né? E aí eu vou para players maiores. O data center ele precisa de quê, Delano? Ele precisa de energia. Que tipo de energia vai dar benefício fiscal dentro de uma ZPE de zerar imposto? A energia limpa. Quais são os tipos de energia limpa que existem hoje? Fotovoltaica, do sol, a dos ventos, né? E a energia do hidrogênio verde, que ainda não é uma realidade, está chegando a grandes projetos de hidrogênio verdes, que em breve nós teremos também. Então, essas três energias elas são limpas. E a cadeia produtiva da energia dessa, desde da construção da pá eólica, do engenheiro, do eletricista, é enorme. A mesma coisa do hidrogênio verde. E o data center ele precisa de energia. Ele precisa também de quê? De fibra ótica, ele precisa de manutenção, ele precisa de internet. Tudo isso é uma cadeia produtiva tecnológica. Percebe? E isso, sim, gera muito mais emprego do que os empregos diretos, especificamente no data center. Né? Além da oxigenação da economia, que geram que tipo de empregos? Os empregos indiretos. Bacana, professor. É aquela história do dinheiro que circula no município, né? Quando você aumenta a renda do município, quando você oxigena a economia, naturalmente, vamos supor que o seu filho, você... Não é o seu caso, mas vamos supor que você tem aqui num exemplo didático para o telespectador 50 anos. E que você tem um filho de 25 anos que acabou de ser empregado num emprego de alta qualificação, num bom salário, num data center, ou numa empresa de manutenção de data center, numa empresa de eólica, ou numa empresa de energia solar, ou numa empresa de hidrogênio verde. E ele passa a ganhar, aqui no meu exemplo didático, R$ 15.000 por mês. Aqueles 15 mil vão circular dentro da cidade, vão ficar no Ceará, vão ficar em Fortaleza, tá percebendo, Delano? E você pode até pensar, poxa, tá sobrando 10 mil por mês, o meu filho ainda é um jovem, ele só usa 5. Eu vou montar um pequeno comércio. E aí, gerando renda, oxigenando a economia e gerando imposto, não só para o Estado, mas para a cidade. Então, essa é a dinâmica da economia. Essa é a dinâmica de quando você atrai empresas para uma cidade. E nós estamos falando da segunda cidade mais importante do Ceará, que é Caucaia, né? Em população, principalmente, é a segunda maior. Só queria que você falasse uma coisa que agora a gente sai, talvez perto desse tema, mas um pouquinho distante, que eu achei curioso, essa própria estrutura que a gente tem no município de Caucaia de ter uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Não é uma secretaria tradicional, digamos assim, né, que a gente tem educação, saúde, aquelas que sempre tiveram, né, ou tem há mais tempo, e você ter, no âmbito municipal, uma estrutura, né, assim, administrativa voltada para a ciência, tecnologia e inovação. Eu queria que você falasse dessa... Isso é engraçado, porque eu fui o último secretário a entrar, né? Eu fiz cursos fora, eu estava fora, e não ano passado eu já estava aqui, mas a Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico. E aí eu acredito isso a uma visão inovadora do nosso prefeito, né? O Naumi, ele pensa no futuro de Caucaia, ele pensa numa Caucaia de 2040, de 2050, a Caucaia que vai abraçar, que vai gerar emprego, que vai trazer muita tecnologia para a cidade. Então, foi formado os secretários em Caucaia e eu recebi o convite lá para fevereiro, para março, eu comecei a atuar e foi criada uma secretaria antes mesmo da gente saber que o data center viria, né? Foi uma secretaria criada já pensando nesse momento tecnológico de inovação que se precisa, os empregos do futuro, gente. E aí, vocês que têm filho, vocês estudem inovação, estudem inteligência artificial, né? Os carros serão autônomos. Em breve eu vou estar sendo entrevistado por um robô. Esse robô ele tem um processador dentro dele pequeno, mas ele também tem inteligência artificial para ele entender, né, e aprender, um machine learning, aprender. A máquina aprende também com os dados e processa. Aí, nesse momento, não vai ser esse pequeno processador, e sim um processador maior, um processador na nuvem, um data center. Percebe? Então, as pessoas precisam entender essa dinâmica, precisam entender esse novo perfil do mercado para poder elas se prepararem para esse novo mundo.
e se ocuparem nesses novos empregos. E aí, o prefeito Naumi tem muito claro essa visão, né? Ele está muito preocupado com a questão do emprego, também da saúde, da educação em Caucaia, e também, junto com outras secretarias, a gente está pensando muito em qualificar, sabe, Delano, a população para esse novo mundo, né? E o crédito todo vai para o nosso prefeito. Ele tem essa visão de antecipar situações futuras, de antecipar a inovação. Então, a Caucaia está se preparando para esse novo mundo, digamos assim, né? Sob o comando do nosso prefeito Naumi Amorim. Bacana. Essa preparação que você está falando, ela tem a ver com, claro, com, no caso, a atração oportunizar para que essas empresas de fora venham, empresas como o caso que a gente está falando aqui, mas também acho que você falou dessa parte também de formação, não é isso? Assim, são cursos, o que é que tem sido pensado nesse âmbito? A dinâmica da mudança, aí tem, essas questões têm, eu diria assim, tem raízes mais profundas. Ela passa, inclusive, pelo sistema educacional que eu considero completamente defasado, né? O mundo é outro, eu acho que a matriz curricular ela tem que mudar para se preparar para esse novo mundo, né? E nessa toada, nessa linha, a gente precisa preparar os jovens, né? O município ele fornece educação no ensino fundamental, até o nona série. Mas por exemplo, o ID de um ser humano se forma até os 7 anos, de 1 aos 7 anos. Então, Caucaia está tendo a chance de direcionar os seus jovens, né? Seja dentro da própria educação fundamental, seja na educação laboral, para se preparar para esse futuro. E para isso, também o nosso prefeito nos determinou que procurasse instituições de ponta, e aí você tem as privadas e as públicas, você tem o Instituto Atlântico aqui, que eu considero hoje talvez a instituição de ponta que esteja mais preparado para esse futuro. E você tem também instituições seríssimas como a FIEC, que dentro dela você tem ali um laboratório da indústria, que é um exemplo para o Ceará, né? E outras instituições privadas, que eu posso aqui faltar o nome, peço já antecipadamente perdão se eu tiver esquecido de outras tão importantes quanto essa, mas me vem à mente agora essa, e as instituições públicas. E aí eu começo pela minha universidade, que eu sou professor, a Universidade Federal do Ceará, eu faço parte do CRIA, que é o Centro de Referência de Inteligência Artificial, e outros, lá tem o CEREA, tem um departamento um departamento de computação muito aguçado, que está bem ligado. Você tem órgãos de financiamento como a FUNCAP e outros aqui no Ceará, e você tem o IFCE, que Caucaia foi beneficiado com 2 campos do IFCE. Então a gente está buscando arduamente, humildemente, ajuda daqueles que já estão na frente da gente, como o IFCE, como a UFC, e instituições privadas também. Caucaia tem universidades lá, você tem a Unifor, você tem a Unicristo, você tem o Farias Brito, você tem outras tão importantes, 7 de setembro e outras que eu posso faltar aqui também. E Caucaia está precisando, digamos assim, buscar esse tipo de conexão. Acho que a palavra é essa, conexão, seja com o público, seja com o privado. Sempre buscando colocar a sua população nesse novo mundo, nesse futuro. Que ela se prepare, seja por meio de cursos, seja por meio de palestra, seja por meio de seminários, seja por meio de mini-cursos, seja que esses cursos venham, nem que seja de forma online ou de forma digital, mas a gente precisa acordar e atentar para esse novo mundo. E aí a gente vê nas instituições privadas e nas de ponta um currículo mais adequado para essa nova realidade. Eu acho que essa é a ideia do prefeito, é a ideia dos outros secretários, que prepare o nosso povo para que a gente seja o ator principal desses novos empregos, né? No sentido de ocupação de emprego mesmo e diminuir o desemprego, que é um problema sério no Brasil todo, né? E Caucaia também não está fora desse problema, nem o Ceará. Professor, eu queria que você perguntar mais uma coisa em relação a isso. Você tá falando a gente está falando dessa questão da formação, né? Essa questão da formação ela tem a ver, inclusive, com nesse momento hoje. Tem a ver com tudo, porque como você está falando, acho que
praticamente todas as áreas são ou vão ser tocadas para a questão dessa tecnologia. A tecnologia da inteligência artificial realmente é uma tecnologia que tem avançado muito rápido, e até acho que, imagino, para o município também sonhar que esses empregos altamente qualificados também possam ficar com pessoas da cidade e tudo. Eu queria que você falasse, olhando do ponto de vista, acho que do Estado mesmo, assim, como é que nós estamos em relação a isso? Como é que nós estamos em relação ao preparo para a tecnologia, né? Você está falando aí claro, você está fazendo um trabalho em Caucaia, né, porque você é secretário em Caucaia, mas como é que nós estamos no Ceará, na sua visão, tá, em relação a isso? Não, eu acho que o governo do Ceará, o governo humano, ele tem se preocupado, tem um olhar para isso, né? Eu vejo também aqui na prefeitura também um olhar para isso, falando da principal cidade do Ceará, Fortaleza, e do próprio governo, mas eu diria que é um desafio muito grande, não é fácil, sabe, Delano, porque as mudanças são muito rápidas. E as adaptações, né, elas precisam muitas vezes ser imediatas. E esse timing, ele às vezes não fecha. Eu costumo dizer uma frase que diz assim: o mercado vem na frente, muito rápido. Uhum. E a educação ela vem atrás, desesperada, tentando aparar as arestas que o mercado deixa. Então, a gente tem que estar muito atento. Não é fácil, mas eu tenho visto, sim, em várias áreas no Brasil todo, uma preocupação. Inclusive, a política do data center, ela é uma política nacional. Mês passado, o ministro Haddad, ele esteve nos Estados Unidos com os principais players, NVIDIA, Google, Amazon e outros, e disse: olha, venham para o Brasil. Eu quero atrair 2 trilhões de investimento em data center. Porque é um caminho sem volta, é irreversível. Ninguém nada contra a maré. E para isso, está se montando uma política nacional de data centers. Uma lei complementar será aprovada, inclusive com os benefícios fiscais. Então, dentro desse cenário nacional, de um caminho sem volta, de um Ministério de Inovação que hoje tem, nós temos um secretário executivo atuante, que é o Inácio, ele é secretário do Ministério da Inovação. Assim, isso mostra a preocupação do Estado, e aqui eu não estou falando de política, eu estou falando de Estado, porque isso não é só no Brasil, é no mundo todo, né, com esse novo momento. Então, vamos lá, se eu tenho um cenário nacional onde se está se estimulando, por meio de incentivos fiscais, as vindas de data center de grandes players mundiais para o Brasil, tá? E aí eu tenho um diferencial competitivo, uma vantagem comparativa em Caucaia e Fortaleza, pela proximidade com a Europa, pelos cabos submarinos que já existem, pela ZPE, pela abundância de energia de outros projetos de hidrogênio, né, que está saindo, de energia de vento à vontade, enfim. Hoje, Caucaia vive um momento de vantagem comparativa em relação a outras cidades. Então, eu costumo dizer que nós estamos no local certo e na hora certa. E temos esse dever de saber aproveitar no sentido de se beneficiar mutuamente, não só as empresas, como a população, como o governo, desse momento rico que nós estamos passando de transição energética e também de transição de tecnologia, né, e de inteligência artificial. Bacana. Por isso eu queria fazer mais uma pergunta em relação a pois isso. Pois não. A gente está falando aí desse data center, né, que é o data center que tem, que aí que a gente espera que, enfim, a gente torce que seja construído aí pela Casa dos Ventos, né, que seja em princípio com essa parceria com o TikTok, assim, olhando do ponto de vista potencial, o que é que Caucaia precisa para atrair ou para conseguir receber mais empreendimentos como esse? A gente sabe que, por exemplo, tem uma questão elétrica, que é uma questão muito séria, essa questão dos cabeamentos, nós estamos falando é uma discussão que tem sido feita em tecnologia, né? Desculpa, tecnologia não, econômica em todo o Nordeste, sobretudo, né? Que a gente tem que melhorar essa questão dos cabeamentos, a distribuição, inclusive até para a agricultura e tudo. O que Caucaia precisa
e aí não só, na verdade, o que o município pode fazer, mas o que ele vai demandar, e o que ele vai ter que ir para Brasília, para negociar, para trazer, e tudo que precisa. Bem, vamos lá. Para receber mais Excelente pergunta, Delano. Na verdade, você tem alguns pontos de estrangulamento, que é o que você está me perguntando, que não é cabeamento, na verdade é rede elétrica, né? Isso é uma preocupação. Caucaia já tem um olhar diferenciado, mas aí eu não vou falar de Caucaia. Aí é o Brasil e o Ceará precisa. A gente precisa se unir. A gente precisa de parceria. Caucaia, governo do estado, isso está sendo construído para que se tenha um olhar mais atento para alguns gargalos. E você tocou num gargalo importante, que é a linha de transmissão. E esse gargalo ele não existe só para o data center. Hoje, se você quiser produzir energia, você, Delano, você pode produzir energia com placa solar em cima da sua casa. E se você tem um terreno numa cidade X, Y, Z, você pode ir lá montar uma planta de energia para jogar numa linha de transmissão e vender no Mercado Livre. Então, hoje eu já tenho esse problema. Antes de você montar a sua empresinha de energia solar, que é uma energia limpa, que pode ser vendida inclusive por data center, eu tenho que ver se há transformador para receber aquela energia que você está produzindo e linha de transmissão para entregar ela ao destino final. Tá? E isso é um problema. E esse problema o data center enfrentou e conseguiu resolver por meio da autorização da ONS, que é o operador de energia do Brasil, onde está garantido a linha de transmissão para o data center. Mas nós precisamos de mais. Nós precisamos, e Caucaia e o prefeito Naumi está com esse olhar atento, de buscar parceria com o governo do Ceará, porque isso aí não é importante para Caucaia, é importante para o Ceará também, é importante para outras cidades. Então, infraestrutura, foi o que você falou, resumidamente. A gente precisa melhorar a infraestrutura da rede elétrica, sim, no Ceará. Isso é uma questão importante, porque nenhum grande player vem para cá se não tiver energia. Se não tiver como distribuir energia que será utilizada, seja no hidrogênio verde, seja no data center, ou em outras grandes indústrias que aqui possam aportar. É o principal gargalo do ponto de vista de infraestrutura? Existem muitos atores aí, né? Mas eu diria que é um dos principais gargalos é a questão da linha de transmissão. A gente precisa melhorar isso, e o outro é a questão da fibra ótica, né? Realmente ela chegar e ligar com os cabos submarinos. Eu acho que esse é um gargalo menor, né? E organizar tudo isso. A questão das leis municipais tem que ser adequadas para atrair as empresas. Tudo isso é renda que vem para o Estado, né? Que vem para o Ceará. Geração de ICMS, parte do ICMS vai para a prefeitura também, ISS, serviço e outros. E renda, como a gente já falou aqui antes, ela oxigena a economia e mantém um grau de empregabilidade aceitável dentro de uma cidade ou dentro de um estado. Então, o que precisa? Precisa de parcerias sérias, precisa que humildemente todo mundo se una num único objetivo: treinar, ou seja, educação, infraestrutura e ação, né? Ação, harmonia, né? Harmonia. E eu acho que com harmonia isso vai ser resolvido. Então eu estou bem otimista, né? Bem otimista no sentido de que vai dar tudo certo. Maravilha. Queria agradecer aqui o professor Marco Dalvo Trigueiro aqui, participar do Questão de Opinião, falando aqui de tecnologia, de economia, de gente, né? Porque a gente está falando aqui do desenvolvimento. Muito obrigado, professor, pelas informações que você trouxe aqui, e deixar aqui estendido o convite para um retorno seu aqui, para a gente conversar de outros temas e tudo. Parabéns, Delano. Queria registrar também os parabéns ao Roberto Moreira, né? Um profissional ímpar que eu já conheço há muito tempo. O seu veículo, Opinião, que é um veículo hoje muito lido e muito escutado pela população cearense. E estou à disposição, né, por Caucaia, né, em nome do nosso chefe, que é o prefeito Naumi, que de forma inteligente antecipou isso e já está nos determinando que a gente juntos consiga vencer mais esse obstáculo. A vida é feita de obstáculos. Então, eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição aqui da opinião. Obrigado, professor.
Queria agradecer você que acompanhou a gente até aqui no Questão de Opinião, falando aqui de tecnologia, falando dessas novidades aí, né, do que está vindo aí do futuro do Ceará, né, que já está começando a ser escrito aqui em vários municípios. A gente vê esse desenvolvimento aí. Pedir para você acompanhar a gente também nas nossas redes sociais, no nosso jornal, todos os canais aí, onde você vai receber mais informações sobre essa história aqui do data center que vai para Caucaia, né? Vamos falar positivamente dessa forma, e sobre outras questões sobre tecnologia, desenvolvimento e economia aqui do estado. Obrigado.